tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 11 de julho do ano de 2022, uma segunda-feira. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina Introdução ao Direito Empresarial. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Iremos tratar de sistema tributário, não é diferenciado, o sistema simples nacional de enquadramento a pequenos micronegócios dentro do enquadramento tributário, né? Ok, minha gente. Eu estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como profa assistente, e nós vamos juntos agora das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos nesse nosso pós-horário de lanche. Beleza? Estou olhando aqui pelo IPTV e vendo conectados conosco o povo de Dom Expedito Lopes, o povo de Inhuma, o povo de Paulistana, Sigefredo Pacheco. Nós temos aqui dois polos, beleza, conectados conosco nesta tarde de segunda-feira. Boa tarde, Felipe, câmbio. Domingas Moreira, boa tarde, sejam bem-vindos. Vocês estavam com a Iuna falando de turismo, né? Tô vendo aqui vários pontos turísticos, vocês compartilhando com ela aqui pelo chat, né? Ok, a Cachoeira Pequena, tá dizendo a Raila. Fica em Caraíbas, né? A Domingas tá dizendo que é de Oeiras, beleza, primeira capital, terra boa. Já conheci Oeiras, linda, linda cidade. Muito bem. Então, minha gente, é isso. Ei, Isnaba, a gente aqui do estúdio consegue fazer conexão visual com o povo lá dos polos? Hein, Isnaba? Câmbio. Oi. A gente consegue conectar visualmente com o pessoal lá no polo? Ok, então vamos lá, minha gente. Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar. Só. Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. E nós vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Vamos adiante. Minha gente, eu vou nesse comecinho de aula aqui, a gente vai fazer o resgate de algumas questões, Domingas e Felipe, que a gente discutiu na semana passada. A ideia é a gente sempre estar fazendo aqui o resgate, né, a retenção do conhecimento que a gente trabalhou na semana passada. Então, a gente vai para o nosso hora de praticar. Bota a cartelinha aí, Isnaba, por favor, e vamos adiante. Hora de praticar. Primeira questão. Vejam só. Eu tenho aqui, cite quais as causas de extinção do crédito tributário. Essa é aqui a primeira questão, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional de 1966. Então, vamos aqui para a lei e entender o que é que ela tipifica, o que é que ela define como causas para que se extingua, para que se possa extinguir o crédito tributário, para que se possa, você tem um sujeito passivo
que por uma situação de vida, em algum momento das suas ações, elas geraram um fator, um fato gerador, causaram um fato gerador de uma obrigação tributária. Isso automaticamente gera uma... Se para o sujeito passivo é uma obrigação tributária, para o sujeito ativo, que é o fisco, que é o poder público, se torna um crédito tributário porque ele tem recursos a receber. Então, a gente vem falando sobre isso nas últimas aulas, e na aula passada a gente tratou sobre extinção do crédito tributário, quando o fisco não tem mais a receber do ente do sujeito passivo. E aqui a gente vai dar uma olhada na lei para entender o que é que ela fala aqui. De acordo com o artigo 156 do Código Tributário, extinguem o crédito tributário o pagamento. Se você efetua o pagamento, logicamente o crédito tributário se extingue, o poder público não tem mais nada a receber. A compensação, né, pode ocorrer também, pode fazer com que seja extinto o crédito tributário. A transação em si, a remissão, por remissão entenda aí o perdão da dívida. Isso tem que haver, tem que estar previsto em lei. A prescrição ou decadência do crédito tributário está na lei também. A conversão do depósito em renda. A pessoa faz um depósito integral, um depósito demonstrando boa fé de que quer fazer aquele pagamento. Então você faz um depósito em juízo de um determinado valor. Quando depois de um processo jurídico ou administrativo, se considerado perdedor, esse depósito feito de forma integral numa conta sob juízo, ele vai ser convertido para o fisco. Um outro ponto aqui é o pagamento antecipado, e aí a homologação do lançamento nos termos que vão estar dispostos ou descritos no artigo 150. Um outro ponto é a consignação em pagamento, nos termos, e aí nos termos do disposto no inciso 2º do artigo 164. A gente pode também destacar como causas da extinção do crédito tributário a decisão administrativa irreformável. Se o devedor, né, o sujeito passivo, o contribuinte, se ele aciona administrativamente o poder público, ele questiona aquela obrigação tributária, o recolhimento daquele crédito para o fisco, e se pós esse trâmite administrativo, e ele for julgado procedente a contestação, ali aquela decisão administrativa ela é irrevogável, ela não pode se transformar posteriormente em uma ação jurídica. Nenhuma das partes pode recorrer à esfera jurídica, morreu ali no administrativo. É uma decisão entendida como definitiva e ela não pode ser anulada. Vamos mais adiante, também temos aqui uma decisão judicial transitada e julgada. Também a dação em pagamento em bens imóveis na forma e nas condições estabelecidas em lei. Também é possível que haja a extinção do crédito tributário. Esses são alguns pontos postos, nós discutimos eles na aula passada, ok? Segunda questão. Cite quais as formas que suspendem o crédito tributário. Segundo o artigo 151. Aqui a gente falou de extinção. Agora eu estou falando de suspensão do crédito tributário. A suspensão ela não elimina o crédito tributário. Segundo o artigo 151 do Código Tributário Nacional, a gente vai ter aqui, suspendem as exigibilidades do crédito tributário. Vamos lá.
uma moratória, né, quando você tem uma obrigação tributária junto ao fisco e quando a partir daí você quer redefinir os termos de pagamento, né, relacionado principalmente a prazos, né, você quer colocar condições viáveis para você, né, e nesse sentido inicia-se uma moratória e a partir de decretada a moratória, aquele crédito tributário ele vai ser suspenso, né, até que ele seja avaliado. Ok, então a moratória ela tem esse poder. Opa, estou decretando moratória. Suspende o crédito tributário até segunda ordem. Um outro é o depósito do seu montante integral. O depósito do valor integral, né, numa conta em juízo, né, e aquele valor fica lá como uma garantia de que você está disposto a literalmente honrar com o seu compromisso. E esse depósito ele automaticamente suspende o crédito tributário. Vamos adiante. As reclamações ou recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Você pode ter um fato gerador que lhe criou uma obrigação tributária. Você, contribuinte, precisa arcar com isso junto ao ente ativo, que é o Estado, o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal, que é o tributante, o ente tributante. Detalhe é que é possível que você faça reclamações, que você registre, que você abra um recurso administrativo, né? E isso suspende o crédito tributário, né? O pagamento do crédito tributário num primeiro momento. Se você sair da esfera administrativa e recorrer juridicamente, a concessão de uma liminar em mandado de segurança é possível também, de suspender o crédito tributário. Nós temos a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais. Aqui já está judicializado, está na esfera jurídica, né, tem um trâmite a percorrer, né, e somente a questão será finalizada quando transitada e julgada. Enquanto não, o crédito tributário vai ficar suspenso. No momento que você tem uma dívida que você não consegue pagar o que está lá à vista, mas há uma negociação e você faz um parcelamento, naturalmente ali há uma suspensão do crédito tributário, para você ter que pagar integralmente. Isso é muito comum acontecer no imposto de renda. A pessoa não tem condição de pagar tudo de uma vez, divide-se ao longo do tempo. Você paga o valor atual e o valor passado que foi parcelado, sacam? E aí existe essa possibilidade. Se a gente for pensar em imposto de renda, ele será corrigido pela taxa Selic. Hoje está muito puxado, né? Porque a taxa Selic está acima de 13%. É os juros que incide sobre o parcelamento do imposto de renda. Mas, feito o parcelamento, é suspenso o crédito tributário, ou o pagamento integral desse crédito tributário. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, como, por exemplo, de declaração, do imposto de renda, por exemplo, ok? Dependentes da obrigação principal e cujo crédito esteja suspenso, ok? Vamos adiante. Então, esses são os pontos destacados para aqui a suspensão do crédito tributário. Ok? Minha gente, agora a gente entra no nosso tópico relacionado a sistema tributário diferenciado. Estaremos falando sobre só um minuto, sobre o sistema simples nacional, ok? O sistema simples nacional,
ele está discriminado na Lei Complementar número 123/2006. Ou seja, ele foi instituído no ano de 2006. Dentro do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Trata-se da criação, a verdade é que é um sistema tributário diferenciado e simplificado para que as empresas que se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte tenham facilidades tributárias na hora de operar, na hora da abertura. É um tipo de estímulo à atividade produtiva para esse segmento tão importante para a economia brasileira, que geram tantos postos de trabalho, tanto diretos como indiretos. Meus caros futuros técnicos em administração, a referida lei trata de outros aspectos ligados às microempresas e às empresas de pequeno porte. Okay? No entanto, aqui nós vamos nos concentrar na parte tributária. Isnaba, tu pode abrir uma outra aba no navegador? Essa, tu poderia até já compartilhar logo na tela com o pessoal. Nessa outra aba, além daquela que eu te pedi, do método Canvas, tu dá uma procurada lá, Custo Brasil. O Isnaba vai abrir aqui o navegador e nós vamos dar uma olhada no Custo Brasil, porque a criação do Simples Nacional é uma alternativa, é uma forma, lá em cima mesmo, isso, isso. E aí a gente vai ver como ele é um tipo de resposta às dificuldades de se empreender lá no assim, empreender aqui no Brasil, sacam? E aqui a gente vai dar uma olhada, o Isnaba entrou aqui no site do Portal da Indústria e vou mostrar aqui para você. Entenda o que é o Custo Brasil, como é que ele impacta no país. Vamos ver, deixa eu ver como é que fica a fonte aí para vocês. E bem, tá pequeno, eu vou ampliar aqui, só um minuto. Aqui. O que é o Custo Brasil? Aqui são enormes entraves e obstáculos que todo empreendedor enfrenta no Brasil. Povo de Dom Expedito Lopes, de Inhuma, povo de Paulistana e Sigefredo Pacheco. Vejam só, o Custo Brasil é a expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciam negativamente no ambiente de negócios. Esse Custo Brasil, ele encarece os preços de produtos nacionais, eles estão embutidos aí custos logísticos, eles comprometem, eles atrapalham investimentos e ainda contribuem para que toda a sociedade pague uma excessiva carga tributária, ou seja, um volume além do necessário relacionados a impostos, taxas e contribuições, cobradas pelos governos, pelo governo federal, estadual e municipal, a todos os agentes econômicos do país. Aqui a estimativa é que o Custo Brasil retire 1,5 trilhão de reais por ano das empresas instaladas no país. Isso, de acordo com o levantamento da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, representa 20,5% do PIB brasileiro. Por PIB, entendam a capacidade produtiva da economia. Percebam, vamos olhar do ponto de vista das atividades produtivas. 1,5 trilhão é retirado em impostos, taxas e contribuições. Saem das atividades produtivas
né, e vão para os cofres do governo. E a alegação aqui, né, da CNI é de que isso é um entrave. Esses 1,5 trilhão poderia se reverter em mais investimentos, mais inovação, desenvolvimento de novos produtos, serviços, contratação de mais pessoas, né? Essa é a ideia. Vamos continuando aqui. Do cidadão comum ao setor produtivo, todos sofrem as consequências do custo Brasil. É um sistema tributário complexo, né, que o Brasil vive, tem excesso de burocracia, enormes gargalos logísticos, isso pode causar insegurança jurídica, que não impulsiona investimentos ao país. Isso tudo faz com que há mais de 20 anos o Brasil ocupe posições muito desfavoráveis nos rankings de competitividade. Por que é importante reduzir o custo do Brasil? O custo ele interfere em muita coisa. É menos recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, e para o desenvolvimento humano e social de um país. Atualmente, esse aí é um dado do ano de 2019, antes da pandemia. Atualmente o Brasil ocupa a 79ª posição no ranking do IDH mundial. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele junta 3 variáveis que ele vai avaliar se o povo vive bem ou não no país. O primeiro ponto é a educação. É o número de anos, a idade escolar, a vida escolar da pessoa. Quantos anos a pessoa estudou ao longo da vida dela. Isso vai repercutir positivamente, né, na educação ou não, ou negativamente. Um outro ponto é relacionado à saúde, a expectativa de vida. Quanto tempo médio as pessoas vivem no país. E um outro elemento é a renda. Qual é a renda da pessoa? Então, o IDH, o índice aí, ele vai fazer uma média aí entre esses 3 indicadores e eles vão refletir a qualidade de vida das pessoas ao longo do mundo nos países. Quanto mais alto o IDH, mais as pessoas vivem, mais tempos de escola elas têm, mais renda, mais grana elas têm. Quanto menor, pior. Okay? Esse ranking ele é divulgado pela ONU, mais especificamente pelo PNUD. O PNUD é um órgão da ONU, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Há 3 anos, o país está na posição sem avanço no desenvolvimento humano. A redução do custo Brasil é entendida como fundamental para que a economia brasileira consiga crescer mais, desenvolvimento econômico, auxiliar na retomada da atividade econômica, gerar emprego e renda. E isso é muito bom se a gente for levar em conta que gera oportunidades econômicas e sociais, por exemplo, para vocês, meus caros futuros e futuras técnicas em administração. Beneficia ainda os consumidores que passam a adquirir produtos a preços mais baixos e com qualidade superior. Ainda tem isso. Seja por meio do crescimento das exportações, o aumento da produção nacional de produtos made in Brasil. Também entra nessa conta aqui o fortalecimento do mercado doméstico. Quando eu falo do mercado doméstico, são as compras e as vendas que se dão aqui, dentro do Brasil. Ok? No campo da competitividade, as empresas brasileiras, meus caros futuros administradores, nunca percam isso de vista, viu? Começam o jogo em desvantagem se a gente for comparar as empresas brasileiras com as empresas estrangeiras. Aqui, o artigo ele coloca exemplos do custo Brasil. Um primeiro ponto que a gente pode destacar é um sistema tributário complexo e uma carga tributária elevada. Opa, tem gente aí diretamente importada do Japão,
não é, que está mandando um salve aí para a unidade escolar, né, Elias Raimundo de Lima. Onde é que fica essa escola? E eu tô brincando aqui que é japonês, mas não sei, vai que é mandarim também, né? Qual é o polo da unidade escolar? Elias Raimundo de Lima, por favor. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo para mais uma transmissão de aulas do curso técnico em administração, disciplina Introdução ao Direito Empresarial. Minha gente, se vocês forem empreender, se vocês forem trabalhar como técnicos em administração, em empresas de qualquer segmento, seja agropecuário, seja criação de animais ou produção agrícola, seja no comércio, na indústria, nos serviços, na prestação de serviços, vocês vão se deparar com esse ambiente. Um ambiente de custo do capital elevado, de Paulistana, terra boa, bacana, conheço Paulistana. Muito bacana a cidade, gostei demais. Comi um bode gostoso aí em Paulistana. Maria Clara, boa tarde, Maria Clara da Unidade Escolar Dr. João Carvalho. A Maria Clara fala lá de Dom Expedito Lopes. Boa tarde, boa tarde. Então, o custo do capital elevado. Quando a gente fala de custo do capital, eu estou falando de juros. Os juros brasileiros é um dos juros mais altos do mundo. Se você quer empreender e pegar dinheiro emprestado, você tem que faturar muito para poder ter o suficiente para tirar a sua remuneração e ainda estar quite com os juros altos que você tem que pagar do financiamento que foi feito. Sacam isso? É isso que eu quero dizer quando eu falo de custo do capital elevado, tá bom? Opa, boa tarde aqui para Eduardo Araújo. Prof, manda o Martson calar a boca, ele está atrapalhando a aula aqui. Câmbio, 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 Martson. Atenção, atenção para a aula do curso técnico em administração. Martson, câmbio, câmbio. Então, minha gente, Martson, meu caro futuro técnico em administração. Saca, Martson? Se você estiver trabalhando na administração, na gestão de uma empresa como técnico em administração, ou se você for empreender, a organização na qual você trabalha, seja ela pequena, média, grande, ela vai em algum momento precisar captar grana, captar financiamento para funcionar. Detalhe, os juros é alto, isso torna o custo do capital também elevado. Ok? Oi, Érica Barros, boa tarde, seja bem-vinda. Um outro elemento que a CNI cabe a gente colocar essas observações. A CNI, ela é uma entidade patronal, é o Centro Nacional das Indústrias. Então, vejam, o que é que eles colocam também como um gargalo? Eles colocam a legislação trabalhista, né? As garantias e os direitos dos trabalhadores numa relação contratual. Aí pode haver divergências, depende de qual lado você está olhando. Se estiver olhando para o lado dos empresários, eles vão chiar da legislação trabalhista. Se você olha do ponto de vista dos trabalhadores, vão entender que ali é uma garantia de recebimento dos direitos numa situação de negociação desvantajosa, ok? E por aí vai. Aí não faltam interpretações. Também é entendida como um custo para o Brasil, para os investimentos privados no Brasil, sobretudo das pequenas e das micro e pequenas empresas. Estava tomando aqui uma água. É a educação, né? Uma educação que precisa sempre trabalhar com a meta de elevar a qualidade, para que quando o mercado precise, exista mão de obra, né, qualificada e disponível para trabalhar. A gente já está nesse exato momento trabalhando essas questões aqui no estúdio e no canal Educação
com vocês nessa disciplina aqui do curso técnico em administração, sacam? O quinto ponto, infraestrutura considerada inadequada. É porque a gente precisa ainda de muitos investimentos na área de transporte, de energia. De energia já estão ocorrendo, sobretudo, energias renováveis, fotovoltaica, energia eólica, mas óbvio, a gente precisa sempre de mais. De transporte, é importante que a gente é um país, meus caros futuros técnicos em administração, vocês quando sentarem à mesa, vocês precisam ter o domínio desse tipo de questão, de discussão, porque faz muita diferença no exercício futuro de trabalho de vocês. É entender que o Brasil é um país continental e que grande parte das vias pelas quais as mercadorias se movimentam aqui dentro, elas são rodovias, que é um custo maior, cada caminhão carrega um volume muito menor de mercadorias no transporte. O ideal seria que usássemos mais ferrovias, cortando o estado, o próprio país, o Brasil, ferrovias. E aqui, essas ferrovias, elas contribuiriam para... Você consegue, num vagão, num trem, você consegue carregar uma escala muito maior de produtos, a um custo muito mais baixo, ok? Esse é um ponto. Eu falei de energia, temos uma região muito forte do ponto de vista de incidência solar, para captar energia solar, fotovoltaica e gerar, como também precisamos de mais investimentos em saneamento. E quando fala de telecomunicações, a gente está falando de conexão de internet mesmo. É porque cada vez mais a gente precisa ampliar. Maria Clara, Eduarda, Érica Barros, Domingas, a gente precisa cada vez mais de conexão de internet. E conexão de internet que seja capaz de dar conta dos dados que a gente gera, dos dados que a gente armazena e que a gente vá emitir, tais dados. A gente mexe com agronegócio, quanto mais conectados nós tivermos, melhor para os fluxos de negócios, negócios digitais. Então, toda essa infraestrutura ela é importante. Também temos aqui a insegurança jurídica no Brasil. Por insegurança jurídica e burocracia excessiva. Aí tem algumas áreas que a CNI destaca como importantes. A gente precisaria desenrolar relações de trabalho, questões, a legislação relacionada ao meio ambiente, tributos, regulação econômica e comércio exterior. São áreas sensíveis que eles entendem que as regulamentações são excessivas e que poderiam ser flexibilizadas. Eu acho que tudo que existe pode melhorar. Então, vale a pena dar uma olhada e entender o que é que precisa ser usado, modificado para garantir mais segurança jurídica. Quando a gente fala de segurança jurídica, meus caros futuros técnicos em administração, a gente está se referindo a você investir sabendo exatamente a dimensão dos riscos que você corre e entender que o potencial de ganho e de remuneração é maior que os riscos, porque é isso que vai fazer, é isso que vai te estimular a investir ou ao seu empregador investir e que em um determinado momento ele precise de um técnico em administração e que você vai se colocar à disposição para. Sacam? Seja na área do turismo, da agropecuária, na área da indústria, do comércio e tudo mais. Um outro ponto que a CNI aponta é a ineficiência do Estado. Por ineficiência do Estado, atribui-se quando o poder público ele gasta muita energia, muitos recursos nas atividades meio, e isso acaba comprometendo o atingimento dos fins
dos objetivos principais da política pública. Então, entender como ineficiente nesse sentido. Então, é o Estado ser capaz de incorporar certas práticas da gestão privada que deem cada vez mais transparência, cada vez mais a prestação de contas dos recursos públicos captados e destinados para as finalidades, a conformidade com a lei, a equidade, o tratamento justo. São alguns princípios da iniciativa privada que valem a pena serem absorvidos pelo poder público. O 8º ponto é a saúde e segurança pública, que precisam elevar. Né? A gente precisa ter uma infraestrutura melhor para garantir uma maior capacidade de atendimento das necessidades das pessoas nessas duas áreas, né? Que são, assim, todo mundo precisa de uma rede de saúde, na qual você, quando tiver um problema de saúde, procure e encontre uma resolução, ou mesmo de segurança pública. E por desequilíbrio fiscal, entende a CNI que seria o Estado poder praticar um equilíbrio fiscal, equilibrar melhor. Quando você fala de desequilíbrio fiscal, eles estão falando que o poder público gasta mais do que arrecada. Então eles estão pregando que o Estado arrecade mais do que gaste. É isso que eles estão pregando aí. É o que eles entendem como um elevado custo, Brasil. E que isso tudo junto acaba colocando o Brasil em desvantagens se a gente for olhar para outros países do mundo, nos quais a gente inclusive disputa mercado, sacam? A gente disputa o que se chama na administração de market share, as fatias de mercado. Eles apontam aqui nesse artigo da CNI quais são os desafios para se reduzir o custo Brasil. Falamos de vários problemas relacionados e dei uma mastigada em cada um. Então, encontrar formas de superar esses obstáculos colocados pelo custo Brasil é um desafio constante. De acordo com o setor industrial brasileiro, é importante que o Brasil avance numa agenda que melhore a competitividade e o desenvolvimento econômico e social. Para que ocorra uma superação desse custo Brasil, é um longo caminho pela frente, precisamos superar muitos desafios. Estão postos aí. Melhorar a carga tributária, que hoje é excessiva, passa por uma reforma tributária. Precisamos modernizar e ampliar a nossa infraestrutura. Por infraestrutura, tratemos de energia, saneamento básico, abastecimento de água, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, sacam? Geração e distribuição de energia, e aí, sobretudo, solar, fotovoltaica e energia eólica, biomassa ou qualquer tipo. Mas a ideia é conseguir modernizar essa infraestrutura. Isso vai reduzir custo e isso se torna extremamente interessante produtivamente para o país. Atrair investimentos privados nacionais, investimentos privados internacionais, estrangeiros, mas são investimentos que ampliem a capacidade produtiva do país. Investimentos que venham para construir novas estruturas, galpões, compras de máquinas, equipamentos, encomendas de matérias-primas, contratação de pessoas. Sacam isso? Isso é atrair mais investimentos que deem potência para a economia brasileira. Eduarda, Martson, Érica, Maria Clara, Domingas, povo de Inhuma, Câmbio, povo de Dom Expedito Lopes, Paulistana, Sigefredo Pacheco. Um outro ponto é diminuir o custo dos financiamentos. Como é que eu reduzo o custo do financiamento? Baixando os juros cobrados dos financiamentos. O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Precisamos baixar isso.
Com custos mais baixos, as empresas podem recorrer mais a financiamentos, captar mais grana, fazer mais investimento e turbinar a economia brasileira. Sacam isso? Gutim, boa tarde, boa tarde. O Flávio mandou um boa tarde. Beleza, grande abraço, tamo junto. Também temos aqui reduzir a burocracia, os trâmites, os caminhos dos processos dentro da administração pública, dando mais transparência, mais agilidade. Vou dar um exemplo de redução dessa burocracia. É fazer com que, por exemplo, processos jurídicos que ocorram dentro de uma empresa possam ter um trâmite mais ágil dentro da justiça, para que sejam julgados e sejam mais rápidos, né? Para que tem causas judiciais, minha gente, que passam décadas na justiça. E isso emperra, isso atrapalha muita coisa. Então, reduzir a burocracia é isso. Por exemplo, reduzir o tempo que um processo leva para ser julgado. A gente chama isso, inclusive, de... É quase como se os processos na esfera jurídica, elas ficam congestionadas. Se você pega um trânsito e vê um trânsito congestionado, onde as filas de carro não andam, é similar aos processos que ocorrem na justiça. É a gente conseguir dar celeridade a esses processos. A Maria Clara está dizendo aqui, câmbio, Emily. Isso, a Maria Clara está falando com a Maria Clara. Está acionando a Emily. Eduarda, professor, pegaram a garrafinha do Madison. Manda devolverem. Câmbio. Devolvam para o Madison poder beber. Vocês estão perdendo o foco da aula. Câmbio. Um outro ponto, minha gente, é aprimorar a legislação, as leis e acabar com a insegurança jurídica. Isso é fundamental. Quando você sabe as regras claras que você precisa seguir para fazer um investimento, para empreender, é mais fácil, a coisa flui, os investimentos ocorrem, as empresas crescem, elas expandem, é assim que a onda funciona. Para isso eu preciso reduzir a insegurança jurídica. Quantos maiores os níveis de confiança, mais a economia se beneficia positivamente deles, ou dessa confiança. E o 7º ponto é investir em qualificação profissional. Já estamos fazendo isso nesse exato instante, quando estamos aqui em estúdio discutindo com vocês esses assuntos que eles passariam muito longe de vocês se vocês estivessem somente no ensino médio. Como vocês fazem ensino médio conectados com o ensino técnico, vocês têm a oportunidade de já estar antecipadamente discutindo todos esses pontos aqui. Digo logo para vocês, eu só fui começar a estudar esses assuntos quando eu estava na universidade e quando eu estava com mais de 20 anos. Vocês sacam o tamanho da oportunidade que vocês têm de já agora, muito jovens, muito novinhos, ainda no ensino médio, cursando o ensino técnico e tendo a oportunidade de já ter uma clareza em relação a como é que é o jogo do mercado, como é que ele funciona e como é que vocês podem se inserir nesse contexto como futuros técnicos em administração. Sacaram? Esses são obstáculos para a gente enfrentar relacionados ao custo Brasil. Falando de competitividade, olha que interessante. Quando a gente fala de competitividade global, o Brasil entra no mercado com grande desvantagem. Por tudo que eu já mencionei aqui para vocês, lendo esse texto. No relatório de competitividade Brasil 2019 e 20, ele foi elaborado pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria. Ele mostrou que o Brasil ocupa a 17ª posição em comparação com outras 18 economias do mundo. Sacam isso? Estamos muito mal ranqueados.
De acordo com a pesquisa, mesmo tendo havido melhora nos últimos 10 anos no ambiente de negócios, isso não foi suficiente. O Brasil melhora em relação a ele mesmo, mas não consegue melhorar em relação aos outros. O professor manda a Emily parar de falar em festa e focar em aula. Boa tarde, minha gente. Competitividade do Brasil, curso de administração. Estamos aqui tratando de coisas, é um metajogo. Isso aqui é um jogo muito maior do que nós mesmos. Ou a gente foca, ou a gente não acompanha. Câmbio. Yandra Mendes, boa tarde. Seja bem-vinda, Yandra. Oi. Então vamos lá. Vejam, em termos gerais, o Brasil ficou em penúltimo lugar, à frente apenas da Argentina. De 12 países similares, Argentina em último, em 18º, Brasil em 17º. Muito mal, precisamos melhorar isso. Os impactos do custo Brasil na economia brasileira, que é onde vocês pretendem estar daqui a pouco tempo inseridos no mercado de trabalho, como técnicos em administração. Então vamos lá. A Associação do Setor Produtivo, comparou aqui em estudo encomendado no Ministério da Economia, e tem um órgão internacional que junta os países mais desenvolvidos do mundo. É esse aí, ó, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. O nome é OCDE. É o Clube dos Países Mais Desenvolvidos. Esse estudo encomendado, ele mostra que as empresas brasileiras pagam 1,5 trilhão de reais a mais para realizarem seus negócios. 20,5% do PIB. É muito alto e é muita grana que sai do setor produtivo e que poderia ficar gerando novos negócios, novos investimentos, novas contratações. Essa é a vibe, entende, minha gente? Então, nessa pesquisa aqui, o custo para instalar uma siderúrgica no Brasil, por exemplo, é 10,6% mais alto do que em outro país, por causa dos impactos diretos e indiretos dos tributos sobre os bens e serviços. Bora imaginar que tem um grupo econômico querendo investir no Brasil numa siderúrgica. Pretende contratar, inclusive, técnicos em administração. Detalhe, quando ele chega no Brasil, 10,6% mais caro do que em outro país. Esse grande grupo vai instalar siderúrgica no Brasil? Não vai. E isso é perda de oportunidade de trabalho para vocês, meus caros futuros técnicos em administração. Sacam isso? Não é? Então, vejam, aqui as carências do sistema atribuem o alto valor dos produtos nas etapas finais e isso torna o produto brasileiro mais caro que do exterior, logo a gente perde mercado. Essa sondagem da CNI mostrou que a utilização do setor industrial, da capacidade, caiu 4,9% em abril de 2020. Bem comecinho da pandemia aqui. Ok? Existem propostas para reduzir o custo. São 14. E essas 14 propostas, elas têm como objetivo turbinar o mercado produtivo brasileiro. Sobretudo, pode gerar impactos no mercado de trabalho, gerando oportunidades futuras para vocês, em várias áreas. Um primeiro ponto aqui é modernizar o sistema tributário brasileiro, uma reforma tributária. Segundo, a lei de extração do gás natural, rever isso para aumentar investimento, vão ocorrer investimentos, podem precisar de técnicos em administração nessa área. Promover uma reforma administrativa no poder público. A ideia que eles colocam aqui é que se gaste menos com atividades meio para gerar mais recursos para investimentos na atividade fim. Adaptar a tributação da renda
das empresas às novas regras globais, né? É o Brasil meio que se adaptar a regras que já existem globalmente, porque facilita a vida do investidor estrangeiro que quer entrar aqui dentro. Por exemplo, o investidor chinês quer vir para cá, investir no Piauí. E você tem todos os trâmites documentais, os processos, a burocracia que precisa correr para fazer o investimento. O investidor chinês precisa de um tradutor. Alguém daqui do Piauí que fale mandarim, que fale a língua dos chineses e que possa estar fazendo esse intermédio, esse meio de campo. Vocês sacam isso? São detalhes que são muito importantes, mas que fazem toda a diferença de quem está fora e quer investir aqui dentro. Continuando aqui, legislação do licenciamento ambiental. É ver a legislação ambiental no que ela pode ser mexida no sentido de facilitar. Aí é uma preocupação. Precisamos de mais investimento? Sim, mas a gente precisa equilibrar isso com respeito às questões ambientais. Não é liberalizar tudo para receber investimento, não. A gente precisa calibrar isso. Medidas de curto, médio e longo prazo para simplificar a eficiência nas relações de trabalho, reduzir custos e aumentar a competitividade do setor elétrico, financiamentos à modernização industrial e ao comércio exterior. O Piauí tem algumas atividades produtivas que trabalham diretamente com o mercado exterior. A gente tem as fazendas que produzem grãos e que exportam para o exterior. A gente tem extração e comercialização de ceras vegetais, tipo a cera da Carnaúba e o forte ali, região dos Carnaubais, ali capitaneadas por Campo Maior. A gente tem o mel da abelha, que é orgânico. E esses são os três principais produtos de exportação piauiense. Grãos, liderados largamente por soja, milho, grãos, ceras vegetais e mel. Então, são atividades que poderiam se beneficiar disso, dessa modernização industrial e do comércio exterior. A lei de saneamento básico, garantir estabilidade para os recursos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que geram novos produtos, novos serviços, novas soluções de mercado. Modernizar financiamento público às exportações, reduzir custos do comércio exterior, instituir uma depreciação acelerada, marco legal da recuperação judicial de micro e pequenas empresas. Aqui é uma legislação que trataria das empresas que estão com dificuldades financeiras e que estão precisando de recuperação judicial. Isso já ocorre na esfera das grandes empresas, já existe legislação para isso. A ideia é adaptar uma Iandra, Maria Clara, Eduarda, Gutim, Érica, para que isso também se adapte às micro e pequenas empresas. Esses são alguns pontos muito importantes do custo Brasil que a gente precisa enfrentar, que vocês vão ter que encarar daqui a alguns dias, quando vocês se formarem em técnicos de administração e estiverem inseridos no mercado de trabalho. Ficou claro, minha gente? Então, assim, diante de todos esses desafios, ao longo dos anos, o governo tentou encontrar alternativas para tentar enfrentar essa questão. Uma delas foi a criação do Simples Nacional, como uma forma de se tentar dinamizar, aumentar aí a participação de microempresas e empresas de pequeno porte na economia brasileira. Isnamba, muito obrigado. Pode voltar o slide todo aqui na tela para mim, por favor. Ok? Então, o Simples Nacional é isso. É criar um sistema tributário diferenciado, simplificado, para facilitar a vida de microempresas e empresas de pequeno porte. Detalhe, isso aqui ainda assim é um remendo, porque, na verdade, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Sacam?
Também, né? Então, o Isnamba coloca a reforma agrária, porque de fato, quando você faz a reforma agrária, você tem a resolução de muita insegurança jurídica no campo. Não? Reforma agrária, aí vai lá abastecimento de água, de energia, crédito, aí você consegue turbinar as zonas rurais, as pessoas têm condições de permanecer lá no campo, não migram para as cidades, inflando as periferias e vivendo em condições muito complicadas, entendem? Minha gente, é tudo muito integrado. Não tem como não tratar disso. Sacam? Beleza? Então vamos adiante. A gente vai aprofundar aqui o entendimento no sistema simples nacional para poder entender como é que ele se encaixa nesse cenário todo que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos adiante. Deixa eu calibrar aqui. Opa, passei demais. Aqui. Perdão, aqui, deixa eu passar. Eu apertei o botão errado. Aqui. Vamos adiante. O Simples Nacional, ele diz respeito a um sistema tributário relativo à apuração e recolhimento de impostos, contribuições, de competência. Né? Quem é o fisco aqui que a gente entende? Por fisco, a gente chama a União. Deixa eu apagar aqui e botar o vermelhão, que faz o contraste. A União, governo federal, a União dos Estados Federados, os próprios estados, o Distrito Federal, né, que é Brasília, os municípios piauienses, tudo isso aqui a gente é o poder público que é sustentado pela carga tributária por impostos, taxas e contribuições que são cobrados da sociedade, mediante um regime único de arrecadação, inclusive para obrigações tributárias acessórias. Minha gente, eu estou olhando para o relógio agora, 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break. Eu volto já e a gente continua o nosso papo massa.